A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, espero que todos estejam bem. Alegre teu coração que Deus está chegando com providência. Vamos pegar a Bíblia no livro de Joel, no capítulo 2. Eu vou ler para os irmãos a partir do versículo 21. E eu peço paciência para os irmãos, porque a minha vista hoje está bem turva. A palavra de Deus ela fala o seguinte: Ó terra, não temas, regozija-te e alegra-te, porque Yahvé, o Senhor, tem realizado obras grandiosas. E vós também, ó animais silvestres, pois as pastagens já estão ficando viçosas, as árvores estão dando seus frutos, e a figueira e a videira estão carregadas. Ó filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos em Yahvé, vosso Elohim Deus, porque ele faz descer as boas chuvas de outono com generosidade e justiça. Ele envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, as primeiras e as últimas, como se costuma dizer. As eiras ficarão cheias de trigo para bater. Vossos tonéis transbordarão do melhor vinho novo e do mais puro azeite. Então, alegre teu coração, porque Deus manda falar para você. Não tem o porquê você ficar desesperado e desesperada, porque Ele já contemplou o que você está passando. Ele já viu as dificuldades que você tem enfrentado. Ele tem observado todo o esforço que você tem feito. E Ele manda falar para você tudo aquilo que estava servindo como um impedimento para que você não obtivesse resposta, para que você não chegasse até o destino final daquilo que Ele já havia prometido para você, vai ser concretizado nesses dias. Porque a árvore vai dar fruto, vai ter um pasto verdejante, vai transbordar azeite, não vai faltar farinha. Então você precisa confiar, porque o que está chegando para você é coisa grande. Tem irmãos e irmãs aqui que prepare o teu coração, porque você estava esperando já coisas muito grandes vindo da parte de Deus e você estava com medo de que alguns resultados viessem negativos ou que você não conseguisse chegar até o objetivo pelas condições, por aquilo que você está assistindo, por aquilo que você está vendo. Só que Deus manda dizer para você, nada vai interferir naquilo que eu já comecei na sua história. Você já está numa batalha de meses passados. Você iniciou um projeto meses passados. E você atravessou um ano para o outro sem a concretização daquilo que você já tinha iniciado. Só que Deus manda dizer para você, agora chegou o momento da concretização de alguns projetos que já foram iniciados lá atrás. De projetos que Deus já tinha apresentado para você, que você já tinha corrido com determinadas situações, para que você obtivesse vitória. E agora Deus está chegando para concretizar isso. Então Deus manda dizer para você, estou movimentando peças, tirando pessoas, colocando pessoas, montando uma situação, criando uma atmosfera para que você seja abençoado. Que você não estava entendendo. Você falou, Senhor, quem poderia me ajudar saiu, quem poderia me ajudar se afastou, quem poderia estender as mãos para mim, ou quem iniciou o projeto na minha história, que estava servindo como uma fonte, né, uma orientação no caminho. Deus manda dizer para você, eu fiz toda essa movimentação para você entender que você não está na mão de ninguém, que você não está na mão de nenhum poder, que você não está na mão de nenhuma autoridade, que você não está na mão de nenhum cargo, porque eu estou acima de tudo. Então, quando Deus quer nos favorecer, irmãos, Ele pode até ter deixado de início algumas pessoas te ajudando, chega um determinado momento, Ele muda. Ele muda para te dar um resultado mais positivo do que você teria se a pessoa estivesse lá. Ou se estivesse naquele gabinete, ou se estivesse naquele setor. Então, Deus manda falar para você, movimentei algumas situações, fiz algumas mudanças agora no início desse ano. Estou movimentando outras situações durante esses dias para dar para você uma grande vitória. Isso não vai impedir que você venha obter aquilo que é seu por direito. Isso não vai impedir que você chegue ao propósito final, que é o que ele tem para você. Então prepare a caneta, prepare a sua melhor roupa, já deixe seus documentos já tudo organizadinho, porque você vai ser chamado. E nada vai impedir que você vá em cartório, que você vai registrar o documento, que você vai assinar, que Deus venha liberar aquilo que ele já tinha falado para você que ia liberar. Então, prepare o teu coração para grandes emoções. Deus manda dizer para você, toda a movimentação que eu fiz para que você viesse ser abençoado e abençoada, eu estou chegando agora para concretizar. Deus manda dizer para você, vou utilizar
de vários recursos e benefícios, de pessoas que não sabem usar, de pessoas que trabalham de uma forma errada aos olhos de Deus, que se beneficiam diante de algumas pessoas menores. Deus vai usar esses montantes, Deus vai trabalhar com essas situações, com essas forças, Deus vai usar esses meios, Deus vai usar aquilo que for necessário para colocar na sua mão uma grande vitória. Então não entristeça o teu coração achando que Deus abandonou o processo, abandonou o projeto, te deixou a ver navios, ou te deixou à deriva, que você vai submergir diante da situação, porque não tem nada disso. Tem algumas pessoas aqui que você estava numa angústia e numa ansiedade terrível, por quê? Porque paralisou o seu processo. E essa paralisação te trouxe uma angústia tremenda, porque você falou, não, agora acabou. Demorou anos para Deus começar a caminhar o negócio. Estou anos orando e pagando preço. De repente, Deus para todo o processo. Deu aquela paralisada, como se tivesse estagnado, né? Ficou todo mundo paralítico no processo. Deus manda dizer para você, agora vai começar a andar, porque eu estou colocando óleo nessa engrenagem. E vai ser do meu jeito. Então não se assuste, irmãos, porque tem hora que você está num processo que você vê algumas mudanças que você fala, meu Deus, agora danou, agora complicou, agora não tem mais jeito. Porque eu estava indo num caminho que já foi difícil chegar naquele caminho. Eu tive que esperar muito tempo para Deus poder encaminhar as pessoas certas para haver uma movimentação naquilo que eu necessito. De repente começa a movimentar, pessoas começam a se unir para me ajudar e começa a dissipar essas ajudas, porque cada mão que entrava ali te ajudava de um jeito. Só que Deus manda dizer para você, aquilo que foi encaminhado está sob o poder dele. Aquilo que foi, sabe, o início de um grande projeto, Deus não perdeu o controle. Então, se as pessoas se afastaram, se as pessoas saíram, é porque Deus está trazendo pessoas melhores, Deus está trazendo pessoas que vão ser mais capacitadas para te ajudar. Aquilo que precisa ser liberado, ele vai mexer no sistema, ele vai movimentar pessoas de longe, pessoas que nem conhecem você, mas ele vai organizar tudo para que tudo chegue nas tuas mãos de uma forma lícita, de uma forma organizada, de uma forma concreta, que você não venha ter problema. Então já está tendo reuniões com pessoas engravatadas, com pessoas de um gabarito mais alto num determinado setor, já estão falando do teu nome, já estão se reunindo, já estão olhando a sua documentação, analisando, sabe, a parte corriqueira da sua movimentação, eles estão vendo tudo. E tudo isso no controle de Deus, no controle daquele que pode, do Todo-Poderoso, que é dono de tudo, que ele sabe todas as coisas, porque Deus entende todos os assuntos. Assuntos que nós não dominamos, assunto que o homem... Porque assim, o homem cria determinadas regras, cria determinadas leis, mas aos olhos de Deus não é novidade nenhuma. Aos nossos olhos surgiu agora. Como que funciona isso daqui? Não dominamos isso daqui. Será que isso vai funcionar? Será que essa lei vai ser benéfica para a gente? Será que isso vai trazer algum benefício? Deus já sabe tudo. Porque ele cria leis, ele derruba as leis, ele está no controle de todas as coisas. Então ele manda você acalmar, ele está mandando entregar essa palavra para você para despertar o teu ânimo, porque você anda muito desanimado e desanimada, porque você achou que nada disso ia continuar. Tudo aquilo que você viu te trouxe um desânimo muito grande, trouxe uma tristeza profunda. Só que ele manda dizer para você, nada vai impedir o meu agir. Nada vai fazer com que aquilo que eu iniciei paralise ou que não chegue num determinado ponto, que é o ponto da concretização, que era o que você queria. Que você falou, Senhor, eu não preciso de mais nada durante o ano, mas se o Senhor concretizar isso daqui eu já consigo até caminhar. Fica mais fácil para eu adquirir e conquistar outras coisas. Você precisa de uma estrutura, você precisa de um início, você precisa de um pontapé, vamos dizer assim. E é essa proporção, é isso que Deus está trazendo, é isso que Deus está fazendo. É esse pontapé inicial que homem nenhum, que poderia ter te ajudado, poderia ter aberto portas para você, quem estava do lado poderia ter estendido as mãos, não estendeu, que Deus está fazendo agora, mas do jeito dele, da maneira dele e com a força que ele tem, com a influência que ele tem. Então não tem coração de pedra que Deus não quebre, não tem mente que Deus não consiga manipular e fazer o que é certo para você ser favorecido. Então ele manda dizer para você, nada vai dar errado. Porque tem gente aqui, alguns irmãos, que você já vem de algumas frustrações passadas. E diante dessas frustrações você está ficando angustiado, porque você tem questionado com Deus, Senhor, tentei tantas coisas lá atrás, fiz tanto, gastei, fui, me desgastei, passei noite sem dormir, orei, paguei preço e nada foi para frente, porque não era o tempo.
Deus viu que algumas situações iriam te prejudicar. Então, aquilo que ele começou, aquilo que ele iniciou, ele vai dar continuidade. E tem alguns irmãos aqui que você estava esperando grandes projetos vir da parte de Deus. Não começou o ano passado, mas Deus manda você preparar o seu coração, porque agora vai iniciar o grande projeto na sua vida. Então, aquilo que está engavetado vai sair da gaveta, aquilo que você precisa movimentar para que haja uma concretização de algo muito grande. É hora de você começar a mostrar esses documentos, é hora de você começar a assinar. Então Deus vai levantar pessoas para te ajudar nesse caminho. Nem tudo você domina, nem tudo você sabe. Você quer chegar na finalização do projeto, mas você não sabe como que é o decorrer disso. Porque tem muita coisa burocrática que você não domina. Só que Deus manda dizer para você: vou levantar pessoas para te ajudar, vou abrir o caminho, o leque vai se expandir, você vai ter escolhas. Então prepare o teu coração, porque agora é o momento da concretização. Que você não iniciou o ano passado, Deus vai começar a caminhar você agora para a realização desses projetos. E alguns irmãos que já iniciaram projetos nos meses passados, ele manda dizer para você: não vai ficar paralisado. Vai começar a andar, porque eu estou colocando óleo nessa engrenagem. Agora vai ter que funcionar e vai funcionar do meu jeito. Então não se assustem com nada, irmãos. Não apavorem com nada. Às vezes o cenário foge um pouco, sabe, das nossas expectativas, daquilo que a gente está vendo. Você começou a caminhar de um jeito, você achou que ia ser do mesmo jeito até o final. Só que Deus manda dizer para você: todo o embargo que tinha, todo o não que você ouviu vai ser transformado em sim. Todas as pessoas que poderiam atrapalhar o teu caminho, eu já tirei do teu caminho. Vou levantar pessoas agora que vai dar continuidade ao trabalho que foi iniciado lá atrás. Então não tem que ter medo de nada. Só tem que confiar em Deus, sabendo que Ele está no controle da sua vida nos mínimos detalhes. Você não está entregando tudo a Deus, então não tem o porquê você se desesperar. Não tem o porquê. Você vai falar assim dela: mas fizeram reunião para me prejudicar, estão tentando atravessar o meu caminho, estão tentando me prejudicar, estão tentando passar na minha frente, estão tentando manipular pessoas para que não fechem um negócio comigo, mas que fechem com eles. Quem é que está no controle da sua vida? É Deus? Então não tem o porquê você ficar preocupado com essa situação e nem com a maledicência de outras pessoas. Deixa o mau caratismo para quem é mau caráter, porque Deus sabe cuidar. Irmão, nós temos uma passagem bíblica que mostra muito bem isso. Existia um plano tão bem articulado por Absalão, porque ele queria tomar o trono de Salomão. E Davi, orientado por Deus, já tinha falado que o trono seria de Salomão. Deus não queria ninguém sentado naquele trono se não fosse Salomão. Mas Absalão, com o jeito sedutor dele, era um homem que quando andava a cavalo, os cabelos dele eram volumosos, muito bonitos, era um rapaz que chamava atenção. Então, dentro até da aparência dele, aquilo ali favorecia ele diante do povo. Ele arquitetou um plano, ele conseguiu convencer, que nem fez Satanás, quando ele estava lá no reino de Deus, que ele convenceu 1/3 dos anjos para se rebeliar contra Deus. Absalão fez a mesma coisa na terra, fazendo com que uma parte dos governantes que apoiavam o pai dele ficasse a favor dele. Porque Davi já estava velhinho, ele já estava já na fase final da vida dele, tanto que existia até uma escrava que se deitava com ele à noite para aquecer o corpo dele, porque ele não conseguia, ele sentia muito frio por causa da idade. Então ele já estava num ponto assim que ele, sabe, ele estava frágil, vamos dizer assim. Então tem hora que nós estamos que nem Davi, num processo da nossa vida, numa fragilidade enorme. Estamos frágeis diante de algumas situações, cansados. Estamos sentindo frios e precisamos, sabe, do abraço de Deus para nos aquecer naquele momento. Mesmo assim, Deus não abandonou Davi naquela situação. E Deus não deixou ninguém sentar naquele trono, porque aquele trono era designado para Salomão. Então, quando nós temos a convicção da palavra de Deus sobre a nossa vida, uma vez lançada sobre a sua história, uma profecia, algo que Deus falou que vai fazer, não tem demônio no inferno e ninguém nessa terra usado pelos demônios que vão destituir você da cadeira que foi designada por Deus para você sentar. Então não tem ninguém que vai chegar naquele trono ali e falar: não, agora essa oportunidade aqui é minha. Agora isso daqui não vai ser dele nem dela, vai ser meu. Ah, não, esse documento agora eu vou assinar, vai ficar no meu nome. Não tem isso. Porque aquilo que é seu é seu. Então ele arquitetou muito bem, ele foi lá convencer o povo, ele tinha uma lábia muito boa, ele era muito carismático, ele tinha uma boa aparência, ele era filho do rei, dava credibilidade, mas não adianta ter patente, não adianta, sabe,
ter a melhor aparência do mundo, falar muito bem, entender de leis. Não adianta, quando o negócio é seu, ninguém chega para dominar aquilo que Deus já designou, que é você que vai tomar conta, que é você que vai administrar, que é você que vai adquirir. O registro vai ser seu, vai ser carimbado por você. Então não adianta uma pessoa passar na frente. Ah, eu vou pegar aquilo ali que é dela, vou pegar aquilo ali que é dele, vou aproveitar essa oportunidade, deixa as coisas caminharem, que daqui a pouco, numa determinada altura, eu dou a minha interferência na situação, eu entro com a minha lábia, com a minha influência, eu faço isso, faço aquilo, e aí eu fico no lugar da pessoa, não tem isso. Então não adianta, se a negociação começou e o negócio é com você, vai terminar com você. Não vai ter uma terceira pessoa interferindo na negociação. Ah, não, a negociação agora vai ser do meu jeito. Agora eu vou tomar a frente da negociação e eu vou assinar. Não vai acontecer isso. Irmãos, quando Deus nos dá força para a gente continuar caminhando, porque Ele tem um propósito de uma promessa, não tem ninguém que tente derrubar você que vai conseguir. Deus levanta pessoas para te ajudar. Deus faz o que for necessário. Salomão sentou naquele trono. Alguns historiadores alegavam que ele tinha menos de 10 anos, mas alguns alegam que ele tinha 16 anos. Independente dele ser menor do que 10 anos ou ele ter acima de 10 anos, ele era ainda um menino. E Deus não capacitou. Quando ele chega para tomar o poder, quando ele chega para assumir uma responsabilidade que Deus colocou nas mãos dele, Deus tinha plena consciência das limitações dele. O que ele pediu para Deus? Olha a inteligência profunda que já tinha o espírito de Salomão. Pediu para que Deus desse sabedoria para ele. Porque ele já sabia o que estava meio que por vir, entre aspas, né? Ele não tinha noção do que ele estava administrando ali. À medida do tempo, ele foi crescendo, ele foi vendo. E Deus deu a sabedoria que ele precisava. Agora, quando Deus designa, nós somos falhos, irmão. Salomão foi falho, Salomão fez um monte de coisa errada ao longo da caminhada dele. Salomão, explorou o povo com impostos caríssimos ao longo do tempo. Ele fez um monte de barbaridade, teve 1000 mulheres, sabe? Deixou esse lado carnal, sexual, tomar conta dele. Mas aquilo que Deus prometeu para ele, Deus fez. Só que ele não conseguiu levar adiante. Ele se perdeu ao longo de tanto poder, ao longo de tanta sabedoria, ao longo de tanta riqueza que ele tinha. Ele foi se perdendo ao longo do tempo. Se influenciou demais, teve muita troca de demônio. Por isso que Deus fala, se você está se santificando, se santifique mais. Não vai se misturar aos porcos. Porque quando você está se santificando, você começa a se misturar com quem não anda em santificação, a tendência sua é se corromper, porque a sua carne é fraca. Então nós temos que buscar sempre Deus no sentido da fortaleza, para fortalecer o nosso espírito. Quando você se torna uma pessoa extremamente espiritual, sua carne pode até ser atingida, mas o seu espírito fortalecido, você se torna infalível, invencível. Ninguém te corrompe, ninguém te desvia para a direita nem para a esquerda. Ninguém tira você da presença de Deus. E Deus trata aqueles que são filhos, porque não são todos que são considerados como filho. Precisa de uma entrega muito profunda para ser chamado como filho. Porque muitos se corrompem ao longo da caminhada por causa de dinheiro. A gente vê muito isso hoje na internet. A gente vê isso nos púlpitos da igreja. E uma hora Deus vem e cobra. Porque ninguém escarnece com Deus, ninguém envergonha o evangelho por muito tempo. Então, quando você se fortalece no espírito, Deus derrama tudo o que você necessita nessa terra. Ele te dá porque ele sabe que você é um canal abençoador. Ele sabe que ele pode contar com você para glorificar o nome dele e fazer a obra. E que várias outras pessoas serão beneficiadas com a sua vida de algum jeito. Então a gente não perde quando nós estamos com Deus. Você pode achar que você está perdendo diante das provações que você está passando, como Jó. Todo mundo que olhava para Jó falava, nossa, mas como é que pode, né? Um homem que serve a Deus, um homem que fazia sacrifício para Deus, ele entregava as ofertas dele e dos filhos para Deus. Era um homem próspero, de repente foi lá e arrancou tudo. Deus permitiu com o intuito de humilhá-lo? Não, mas com o intuito de mostrar que realmente Deus era fiel com quem era fiel a ele. E Jó suportou todo o processo. E no final, Deus foi lá e deu em dobro. A glória da segunda casa foi muito maior do que a da primeira. E mostrou mais uma vez que ele nunca abandonou, nunca deixou Jó sozinho. Jó nunca ficou desamparado da presença de Deus, nunca. Passou pelo processo da aprovação? Passou.
mas depois veio a recompensa. Deus prolongou os dias de vida, Deus deu mais 10 filhos saudáveis. As 3 meninas que ele teve por último eram as meninas mais bonitas da província que ele morava, do lugar onde ele vivia. Ficou mais milionário do que já era um homem trilionário, pelo que a história conta. Mostrou que Deus tinha capacidade de restituir a saúde, curar. Então não tem por que a gente ter medo. Nós temos que exercer a nossa fé e confiar em Deus. Então Deus manda dizer para você, a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Você não tem noção do que Deus está planejando para você receber, para você usufruir durante esses dias. Então prepare o teu coração, porque essa semana você vai ter surpresa de Deus. Essa semana você vai receber notícias de grandes feitos do Senhor. Durante essa semana, você vai assinar documentos, você vai ter que levantar, você vai ter que sair da sua comodidade. Deus vai mudar algumas coisas de lugar, a sua rotina durante esses dias, para que você venha obter vitória. E você precisa confiar. Então, aquilo que foi iniciado vai ter continuidade. E aquilo que não se iniciou até então, prepare o teu coração, porque vai se iniciar por esses dias. Então vai haver aí grandes coisas para você resolver, grandes negociações. Prepara, porque vai em cartório sim assinar algo que vai ser seu. Não vão ter como duvidar. Não vão entender como você conseguiu. Mas vão saber. E tenha sabedoria, viu? Porque vão querer saber qual que foi o trâmite, vão querer saber como que Deus fez, como que Deus executou, como que você conseguiu chegar a ter uma determinada resposta, como que você conseguiu esse registro, como que você conseguiu essa liberação. Não conte os teus segredos para ninguém. Isso vai ficar entre você e Deus. Então guarda essa palavra no teu coração, confia, porque Deus é contigo. Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos por essa dádiva que está chegando, por toda essa surpresa que o Senhor está trazendo. Que o Senhor venha nos capacitar, Pai, e tirar todo impedimento do caminho. Nós agradecemos, Pai, no nome do teu filho Jesus, por esse milagre que está chegando. E nós vamos glorificar o nome do Senhor, Pai. Nós agradecemos o nome do teu filho Jesus. Toma posse dessa palavra, creia, confia e não desanime, porque agora Deus vai fazer a concretização desse projeto. Deus vai levar você até o final. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.